família, a tudo que é nosso. Nós viemos aqui para agradecer, para render-lhe culto, para vivermos em comunidade e em comunhão uns com os outros, amém? Coloque-se de pé, vamos fazer uma breve oração, e já passo para o Michel que vai começar o louvor, e depois o Rodrigo com a palavra, amém? Vamos lá então. Senhor, nós estamos na sua presença, pedindo a Ti perdão pelos nossos pecados, falhas e fraquezas, pedindo a Ti para que não olhe para o nosso pecado, nossa iniquidade, nossas misérias, mas antes, ó Pai, lembra-se de que Tu nos atraiu a Ti e nos trouxe até aqui. Estando nós na Tua presença, receba o nosso louvor e adoração que a Ti rendemos, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cuida de tudo que é nosso, da nossa casa, da nossa família, faça-se presente no meio de nós e que possamos nos regozijar na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Com você, Michel. Paz do Senhor, povo de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Na paz aí? Oh, glória a Deus que hoje está calor, né? Caraca, bicho, graças a Deus. Esse ar-condicionado do shopping hoje está top hoje, não tá? Pra gente que reclamava que estava frio aqui dentro, hoje está incrível. Cara, que bom estar aqui na casa do Senhor. Esses dias um rapaz falou assim, pô, mas você vai pro shopping? Eu falei, mano, ali é a casa de Deus para mim. Quando a gente está reunido é a casa do Senhor. Eu queria cantar com vocês para falar que, independente do que a gente está passando, cada um tem um momento, cada um tem uma hora, mas Ele continua sendo bom. Que eu posso falar para vocês assim, de tudo que eu já passei na vida. No final, a resposta sempre é boa. Sempre no final Ele fala assim, filho, tá bom, tô contigo. Às vezes a gente vai passar por coisas e Ele vai falar assim pra gente, calma, tô contigo. Respira, calma, vamos mais uma vez. Essa semana eu conversei com um amigo e ele falou assim pra mim, falou, pô, Michel, parece que as coisas dentro da minha casa não funcionam. Meus filhos, minha esposa, meus sogros, é uma briga, aquilo outro, e nada anda. Eu falei assim, o que você profetizou lá dentro? Ele, nada. Eu falei, se você não profetizar, nada vai acontecer. Levanta de manhã e fala assim, bom dia para todo mundo, que a paz do Senhor reine nesse lar hoje, amém? Ele falou, você é louco se eu falar isso lá? Eu falei assim, se você não falar, quem que vai falar lá dentro? Ele verdade. Eu falei assim, então se você tem que começar o seu dia profetizando, Senhor, às vezes você está sozinho dentro de casa, que meu dia seja incrível. Essa semana vai ser abençoada. Então eu quero convidar vocês hoje, nessa manhã, e falar assim, Senhor, o meu dia vai ser bom, a minha semana vai ser boa. Então vamos profetizar que o Senhor é bom na nossa vida, amém? Amém? Vamos louvar ao Senhor, as palmas, ó. Tchau! Tchau! Vamos dançar nós aí, ó. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão de geração. Diga, te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Diga, eu te adorarei, aleluia, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Declare bem alto, Deus é bom, Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão de geração em geração. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia,
Eu quero te convidar para você declarar que Ele é bom na sua vida. E tudo que vai acontecer na sua vida daqui para frente vai ser bom, amém? Por mais que as coisas sejam impossíveis, mas Ele continua sendo. Diga para Ele assim, ó. Deus é bom o tempo todo, ó. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é, diga Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Vamos juntos. Te adorarei, diga aleluia. Te adorarei, te adorar. Diga por tudo que és. Diga eu te adorarei, Deus. Te adorarei, aleluia. Aleluia, te adorarei. Por tudo que é de eu te adorarei. Te adorarei, aleluia. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que por tudo que és, por tudo que és, Deus é bom. Aleluia. Cara, eu gosto muito desse louvor. Essa semana eu falei, Rodrigo, manda os outros louvores que a gente tem. Aí ele mandou só no e-mail, me mandou no WhatsApp, eu falei, tá bom. Aí quando eu fui escolher os louvores, eu sei que às vezes a gente canta os mesmos, mas eu acho que quando a gente canta uma coisa que a gente gosta e testifica dentro da gente, isso passa. E quando eu venho aqui, eu não sou nada, eu sou pecador igual você. Mas eu peço muito para que Deus tire todo o meu eu, sabe? E que a gente consiga falar e vocês enxerguem Cristo em mim. Porque é o que a gente é, irmãos. E a gente tem que ser base um para o outro, a gente tem que fortalecer a vida um do outro. Porque quando eu acho tão ruim quando alguém se acha ou fala porque eu, que aquilo, ou que você, eu acho que isso não leva em lugar nenhum. Porque nós somos iguais, a gente é farinha do mesmo saco. E eu acho que quando a gente se prostra diante do Senhor, quando a gente coloca o nosso coração perante a Cristo, nós somos totalmente irmãos. Totalmente iguais, independente de cor, sexo, raça, opção sexual, tudo. A gente é igual. Nada muda. Corintiano, flamenguista, palmeirense, igual, tudo igual. E quando a gente fecha os nossos olhos, a gente fala assim, Senhor, eu preciso de Ti. Deus, conversa comigo. Fala, Senhor, eu preciso mudar, me ajuda. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos junto comigo. Do mesmo jeito que eu tenho problemas, eu sei que você também tem. Fecha os seus olhos agora, esquece os problemas lá fora. Fala, Senhor, toca na minha vida. Senhor, toca no meu coração. Fala, me liberta de todo o mal, fala. Eu preciso de Ti nesse momento. Coloca toda a sua família nesse momento. Coloca a tua casa nesse momento. Cada um fecha os seus olhos e pensa neles. Porque eu sei que às vezes você está aqui, mas você não está por você está por eles. Então fala, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, esse amor que flui quando estamos juntos, essa casa do Senhor, que habite dentro da minha casa agora, que invada a minha vida nesse momento, que eu possa chegar cheio daqui e mostrar para eles, Senhor, Tu és dentro da minha vida, que eles enxerguem Cristo dentro de mim nesse momento. Amém? Vamos louvar o Senhor. Feche os seus olhos e converse com Cristo agora. Fui convidado à mesa, paguei minhas defesas,
reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou à mesa do Senhor. Se você puder, cante. Quando estamos juntos? Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Diga recomeço, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Ó, o som da tua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. Cante. E é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou à mesa do Senhor. Diga lugar na casa, há lugar na casa, perdão, há lugar na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Diga recomeço, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os cansados, venham todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus. Cante. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Unidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Eu posso te dizer hoje assim, ó, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa. Quando eu falo alugar na casa, sabe onde que é a casa? Para mim, por muitos anos, a casa foi do lado da minha cama. Quando eu ajoelhava e falava, Deus,
aqui é a nossa casa, aqui é o nosso canto. Eu ajoelhava e falava, Deus, eu preciso de Ti. Cura minha alma, eu preciso. Pai, eu estou muito errado. Jesus, me ajuda. Me ajuda a tomar as decisões certas. Eu preciso de Ti, Pai, eu sou todo louco. Me ajuda. Ali é a casa de Deus. Quando você pede perdão, quando você reconhece que você está errado, você fala, Deus, me ajuda, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem Ti. Quando a gente fala, venham todos os cansados, sobrecarregados, a gente fala da gente mesmo. Quantos na semana inteira não está cansado, sobrecarregado do trabalho, é tanta coisa que a gente passa, que a vida tipo vai passando assim, ó. Cara, é dezembro, o ano passou assim, ó. Quando a gente fala assim, que é tão bom saber que há lugar aqui, é quando você fecha os olhos, você pode falar com Deus, falar, Senhor, que bom que o Senhor me abraçou. Porque mesmo quando seu pai e sua mãe virar as costas para você, vai ter um cara que vai falar, filhão, eu continuo aqui. Quantas vezes eu virei as costas para Deus e falei, você não existe, acho que você nem me ama mais. E Ele continuava lá, ei, calma, eu estou aqui, bicho, respira, vai passar, calma. E assim, do fundo do meu coração, independente do que você passe, do que você esteja passando, ou do que você já passou, a casa do Senhor vai estar sempre de portas abertas. Por mais que você volte para trás e feche a porta e fale, eu nunca mais vou voltar aqui. Presta atenção, ali não tem chave, você pode voltar a hora que você quiser. Você pode falar, Senhor, estou aqui, posso entrar de novo? Porque eu entendi, desde quando eu saí da igreja, eu fiquei quase 10 anos afastado. E quando eu saí, eu pensava que Deus não me amava, e eu tinha brigado com Ele. Eu falava assim, você nem existe, você nem gosta mais de mim. Você abençoa só os outros, eu não. E quando eu voltei, eu entendi que eu era o único errado da situação. Eu falava, caramba, bicho, você continuava aí do mesmo jeito, né? Então assim, caso você, não sei como está a sua vida, ou como você está hoje, mas eu posso te dizer que o único que não está bravo contigo, e não te julga pelo seu pecado, e nem pelo seu problema, e por nada que você tenha feito, é o teu pai. Que ele vira para você hoje e fala assim, filhão, estou aqui, continuo no mesmo lugar. Você quer me encontrar? Não precisa vir aqui não. Vai do lado do seu quarto, fecha a porta e fala, Deus, conversa comigo, toca na minha vida, faz um milagre em mim, me dá força para continuar. Eu preciso de Ti. Jesus está ali quando você fecha os olhos e conversa com Ele. Amém? Glória a Deus. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Deus, quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao vento, correu ao meu encontro. Hoje já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Eu tenho um novo canto, tenho um novo. Você pode dizer, Tu és Deus, Tu és Deus. Diga, quem sou eu pra negar o Teu poder? Diga a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e
abandonará. Toda honra, toda glória, tu és Deus, tu és Deus. Quem sou eu? Quem sou eu pra negar o teu poder? Tu és Deus, tu és eu. Quem sou eu? Quem sou eu pra negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Tu és Deus, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Diga a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda, diga a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Você pode aplaudir ao Senhor onde você está? Vou falar para vocês que é muito bom você poder falar o que o seu coração pensa e ouvir o que o seu coração precisa, sem ninguém falar nada de baboseira na sua orelha. Aí, mano, muito obrigado pela sua vida. Glória a Deus. Graças a Aplauda Deus. ao Senhor pela vida do nosso pastor. Pode tomar o seu assento. Obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus. Bom domingo, igreja. Vamos lá para o nosso culto de hoje. Que maravilhoso. Estamos chegando ao final de ano. A decoração de Natal ficou muito bonita aqui na frente, né? A hora que você sair do culto, pode ali visitar a decoração de Natal. Eu acho que ficou muito bonita. Gostei muito. Vai lá tirar umas fotos. Quem gosta dessa época do ano? Essa época do ano é boa, né? É gostoso, é gostoso. Natal é bom demais. Nós já estamos preparando a nossa peça de final de ano, nossa peça natalina. Vai ser uma peça bem mais simples do que nós tínhamos planejado, mas para esse ano, próximo ano, nós vamos fazer algo bem maior, bem mais complexo. Espero que nós possamos conseguir trilhar esses passos. Vamos falar um pouquinho sobre a contribuição. Eu estava lendo Romanos capítulo 8, e aí eu vi aqui algumas maneiras de como nós podemos contribuir de maneira saudável. E aí eu, estudando essa semana sobre contribuição, eu pensei em alguns caminhos e eu quero compartilhar com a igreja sobre contribuição hoje. Primeiro que no mundo antigo e no mundo atual, não existe nenhuma maneira e nenhuma estrutura de culto oficial que não esteja ligado a sacrifício e oferta. Todo culto religioso está ligado à contribuição, à oferta, a sacrifício. No mundo antigo, nós tínhamos 3 grandes povos: os gregos, os romanos e os judeus. Os judeus tinham o templo para entregar seus sacrifícios. E isso era inquestionável, era inegociável. Tinha que ir ao templo entregar os seus sacrifícios. E uma das contribuições, que era contribuição contínua e obrigatória, era o dízimo. Então,
Os hebreus, os judeus, eles tinham que contribuir com o dízimo. E o templo era o lugar que arrecadava. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Então, eles levam até o templo as dízimas, e ali no templo ela é bem administrada e dividida e entregue diante ali das necessidades locais. Os gregos também tinham. Os gregos levavam as suas oferendas e as suas ofertas para o templo de Apolo. Tinha também. O templo existia ali também. Os romanos um pouquinho diferente, até porque os romanos trouxeram essas ofertas com o nome de voto. Era a entrega do voto. Eles cumpriam o voto. Mas, naquela época, você já tinha ali, de forma, nem sei se religiosa, mas política, a entrega das contribuições a César, que eram os grandes impostos que Roma tinha. Então, as três culturas, dentro dos seus cultos, e eu nem estou falando sobre os microcultos e as microdivindades dentro de tudo isso, e todas elas são sacrificiais. Tem que ter o sacrifício de ativação. Então, em todos os modelos, você tem uma estrutura física de templo muito grande, muito estruturada, grandiosa e divina, que recebe as contribuições, as doações. Em alguns chamam de sacrifício, outros chamam de voto, outros chamam de oferta, outros chamam de oferenda, mas todos têm. O grego tem, o judeu tem e o romano tem. E aí vem Cristo, e diz, esse templo cairá. E agora onde eu entrego minhas contribuições? Então, para você entender o impacto de Cristo no mundo antigo, e agora eu estou falando economicamente, e socialmente e politicamente, quando Cristo vem e estabelece o fim do templo, ele está mexendo com algo que é extremamente complexo em todas as culturas. Ele está quebrando uma estruturação sociopolítico-religiosa que fundamenta grande parte daquilo como o povo, o governo, a religião se sustenta. Ele está cortando algo que a gente poderia chamar hoje de a mamata, né? Aquele de onde tiravam tudo, até porque, imagina só, nós estamos falando de alguém que acredita piamente que se não entregar estará amaldiçoado. É uma máquina de dinheiro. E fundamentam isso. E isso em todas as culturas. Os judeus, os gregos e os romanos. E aí, naturalmente, a compreensão sobre contribuição mudou completamente. O que antes era por obediência, deixou de ser por obediência. O que era por obediência, deixou de ser por obediência. E passou a ser por gratidão. Isso muda tudo. Parece que a palavra obediência ela é até bonita, né? É até positiva aqui. O problema não é a palavra obediência, é ao que ela está ligada. Né? Você é obediente ao quê? Obediente à religião? Obediente à sua própria cabeça? Obediente aos seus propósitos vorazes? Até porque, quando você escuta histórias de psicopatas, eles são obedientes àquilo que desejam. Então, obediência não quer dizer nada. E oferta por obediência não existe. Oferta por obediência não existe, a não ser na lei. Oferta em Cristo deixa de ser obediência e passa a ser gratidão. Romanos capítulo 8, verso 12. Ele vai dizer assim: quando fizer algo, qualquer coisa que seja, qualquer entrega, se for para servir, para pastorear, para ensinar, para contribuir, que tudo seja feita deliberadamente com alegria. Nós aprendemos aqui que tudo que nós entregarmos dentro de uma comunidade tem que ser feito com alegria. Tem que ser feito por gratidão e não por obediência. Obedecerei ao quê? Sendo que não existe régua. Eu entenderei que cada um, na sua medida, tem uma forma de agradecer.
eu ouvi uma frase que é assim: quem não tem nada para dar, dá tudo que tem. E eu lembrava sempre do meu avô, Benigno. Ele, por uma boa época, ele tinha pouquíssima condição ali financeira para me dar grandes presentes, mas sempre dava alguma coisinha, uns bonequinhos, algumas coisas assim na infância. Mas uma coisa é certa, ele sempre sentava comigo no chão para poder brincar. Já que ele não tinha para me dar grandes coisas, o tempo dele ele doava por completo. Então ele sentava e brincava comigo por horas. Hoje eu entendo o quanto que deveria doer a coluna dele brincando 3 horas seguidas comigo no chão. Porque quem não tem como contribuir presenteando, dá em vida, dá em presença. Quando a gente compreende essa medida, existem alguns que darão muito, porque tem muito para dar. Tem outros que não darão nada. Mas é impressionante como aqueles que têm o coração grato, naturalmente se dispõem à contribuição, cada um na sua medida. Eu tenho muito recurso financeiro, então eu dou na minha medida. E se eu não tenho nada, eu também dou na minha medida. E aí, naturalmente, nós cumprimos Romanos capítulo 8, que diz que aquele que for pastorear, pastoreie com zelo, com alegria, cuidando uns dos outros, respeitando a comunidade. E aquele que for orar, ore com graça, ore com sabedoria. E aquele que for profetizar, profetize segundo as Escrituras. E aquele que for contribuir financeiramente, segundo o coração, com alegria. Contribua generosamente, com pauta na graça e não na obediência. Agora tem algo que Deus, através de Cristo, nos pede para obedecer. Qual é a obediência que Ele nos pede? Não é dízimo, não é oferta. Ele pede: ame a Deus, ame o próximo e ame a si mesmo. Essa é uma pedida de obediência. Se você tem que obedecer, obedece amando. Não só o próximo, porque aí é negligência pessoal. Nem mesmo só a Deus, porque aí é negligência com o próximo e consigo mesmo. Nem mesmo só a si mesmo, porque aí é narcisismo. Ame a Deus, ame a si mesmo e ame o próximo. Isso é obediência. Mas isso eu vou deixar para um outro culto, para a gente conversar sobre isso. Agora, quanto à contribuição, não é pauta na obediência. Não se estruturou uma palavra e a partir dali eu entrego, porque eu obedeço essa palavra de contribuição. Muito pelo contrário. Se estabeleceu uma palavra e por entender essa palavra, eu entrego por gratidão. Até porque sei que na medida que eu tenho, eu posso ser muito mais abundante para quem não tem. Para o sustento da nossa comunidade, também. Até porque, para finalizar, esse teatro, né, que hoje nós fazemos de casa, Jesus não pediu para a gente abrir. Ele não chegou e falou: Pastor Roberto, abra uma igreja para mim no Shopping Trimais, né, naquele teatro. Não foi isso, Jesus não pediu para abrir nenhuma igreja, nem a de Pedro, nem a de Paulo, nem a de Timóteo, nem a de Tito, nem a de Tiago, nem a de João. Isso é coisa nossa. É nosso. Porque nós precisamos de uma comunidade. Até porque se a gente fosse muito mais, como é que eu posso dizer, evoluído no Evangelho, isso seria completamente desnecessário. Se a gente conseguisse viver em comunhão naturalmente, seria muito mais fácil. Mas não somos capazes. Aí nós temos que montar uma estrutura e dentro dessa estrutura, cuidar dessa estrutura para que a gente possa chamar de casa. Mas aí não é mais aquela casa que é por obrigação. Alguém tem irmão aqui? Irmão? Tem? Já morou com amigos na faculdade? Já morou? Não, aqui não pode ser aquela casa que você coloca na geladeira o Danone com a etiqueta do seu nome. Essa não é a casa que nós queremos.
Essa não é a casa que você defende a sua liderança e eu defendo a minha, e o louvor parece que foi melhor essa semana, e a dança foi melhor que a outra, porque a outra quem dançou, né, era outra pessoa, e quando eu faço parece que fica melhor, quando o outro faz fica pior, então eu defendo o meu, o outro defende o dele, né, e assim por diante. Isso não pode ser a nossa casa. Então, na contribuição hoje, a gente não pode, de forma nenhuma, pensar que essa contribuição ela é mágica e espiritual e nem mesmo individual. Alguns, por exemplo, aqui pode falar, hoje eu vou contribuir na minha medida e vou ser próspero e rico financeiramente, contribua com o nosso valor mensal, que é de 13.700 e pouquinho, por mês, né? Talvez você tenha essa condição, está tudo bem. E quem não trouxe absolutamente nada hoje, porque não tinha nenhum recurso, na mesma medida, a etiqueta não vai no nome de ninguém, até porque nós chamamos isso de casa, e nós somos todos irmãos. No mesmo texto de Romanos, ele vai dizer o seguinte, olha, agora eu vou voltar um pouquinho, né, alguns versos aqui antes, ele vai dizer assim, para que vocês saibam que dentro da comunidade, cada um parte do corpo, ninguém mais importante do que o outro. Até porque todos juntos formam o corpo de Cristo. É essa contribuição que nós almejamos. Amém? Esse ensinamento vai perpetuar aqui em todos os cultos. Tá certo? Esse foi o mês mais difícil. É um mês de 5 semanas e o nosso aluguel aqui aumenta um domingo. Tá? Então, contribua com generosidade para a nossa casa. Até porque contribuir é a ponta final. É a gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Até que os nossos celeiros transbordem, e assim nós nos alegraremos. Não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Contribua então, tem o QR Code na frente da sua cadeira? Tem, não tem? Tem aqui na tela também, acho que está do lado esquerdo aqui. Acertei? Não sei se eu acertei. Você pode contribuir, quem está online também, de coração, com alegria, com consciência, sabendo que nós estamos aqui contribuindo para a nossa casa, para a nossa estrutura. E temos muitos planos para 2026, planos incríveis e lindos. Precisamos da colaboração comunitária para que eles se realizem. E nós vamos conseguir, porque estamos chegando lá. Amém? Pode contribuir, eu vou solar uma questão aqui enquanto isso.
Graças a Deus. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Deixa eu só ajustar aqui, porque está dando uma falha, acho que é sinal. Vamos para a mensagem de hoje. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Nós vamos ler o verso 22. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram aterrorizados ou aterrados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Para por aqui. Para por aqui. Vamos para o contexto, primeiramente, para a gente entender. Jesus está pregando para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Está chegando a noite e o pessoal está com fome. Os discípulos chegam e dizem: vamos mandar eles embora porque está todo mundo ficando com fome. E com fome ninguém mais presta atenção em nada e já está todo mundo ficando meio perigoso até. 5.000 homens com fome. Tá? Jesus diz assim: a gente não pode mandar eles embora com fome. 5.000 homens. O que vocês têm aí? Eles dizem: nós conseguimos, com um menino, uma criança, 5 pães e 2 peixes. Mas não dá para poder alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É impossível. Jesus diz: traga a mim. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, levantou, deu graças, e eles repartiram os 5 pães e 2 peixes. E o que aconteceu? A multiplicação. Todos comeram. Todos ficaram satisfeitos. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Esse é o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação, ele é contado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 sinóticos e João, o evangelho universal. É contado de várias maneiras, em vários episódios diferentes. Mas aqui está acontecendo um contexto histórico que precisa ser levado em consideração. Vamos lembrar que os milagres de Jesus até aqui eram milagres individuais. Jesus passava pelo tanque de Betesda e curava ali um paralítico que estava ali acamado. Jesus passava no intermédio dos muros de Jericó, ao adentrar Jericó e vê um cego, e ele diz: filho de Davi, e ele começa a enxergar. Jesus cura leprosos num caminho. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue, há 12 anos. Milagres individuais. Milagres individuais geram comoções, mas impacto individual. Uma mulher curada de fluxo de sangue e outras mulheres que provavelmente estavam passando por situações similares olhavam e: pode ser que seja o meu dia. Alguns homens olharam e falaram: não faz diferença para mim. Alguém que estava com um filho doente ou uma filha doente olhava Jairo, tendo um milagre em sua casa, e falava: pode acontecer comigo. Lembrando que
Até aquele momento, nós estamos falando de milagre para milagre, parelho. Se ele cura fluxo, ele cura fluxo. Se ele cura leproso, ele cura leproso. É um para um. Milagres individuais. Olha, nós estamos aqui tateando Jesus. Até onde ele pode ir, até onde ele é Messias. Ou só um profeta. Eu vou explicar de novo, né? Até onde ele é profeta ou até onde ele é Messias. Essa é a condição deles. Se ele é Messias, ele tem poder de fazer milagres de impacto universal. De impacto que mude e transforme a sociedade por um todo. Esse é o Messias aclamado e esperado pelos judeus. Uma das profecias de Isaías diz que o Messias viria vingar Israel. O próprio salmista, ao relatar a sua intimidade com Deus, no Salmo 23, que você ama e deixa aberto na sua casa para receber todas as bênçãos do Salmo 23 e se proteger de todos os males, né? Diz assim: prepare uma mesa diante dos meus inimigos. É um trecho do Salmo 23 que não cabe no Evangelho. Não cabe no Evangelho. Esse aqui não cabe no Evangelho. Cabe em outros lugares, no Evangelho não. Mas entendo Davi falando isso. Alguém já falou uma frase parecida, não tão poética? Entendeu? Porque cabe a dor. Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Me honra nessa situação. Natural, faz parte da vida. É o Davi que não é Cristo. Mas é Davi. Prepare uma mesa perante os meus inimigos. Aí Jesus diz assim: sente os teus inimigos na mesa. Então é o Davi que não é Cristo. E de fato não é. Então, nessa perspectiva do Messias aguardado, ele tem que ter impacto individual, mas ele tem que ter impacto universal. Quando Jesus adentra a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele está num tocante aqui de extrema linguagem socioeconômica. O que, na característica de um grande líder, é de fato uma excelente campanha política. Excelente! Na pauta, vocês vão passar por isso, e eu também, né? O ano que vem, no mês de setembro, lá começa o horário obrigatório. Não é isso? Horário obrigatório, campanha política. A promessa principal da campanha é melhor qualidade de vida quanto à alimentação, saúde, ou não é? É isso, não é? Educação. Mas, na grande pauta, e vocês já sabem, eu acho que a igreja está mais do que clara, né? Que aqui não tem política, né? Eu acho que vocês já estão claros quanto a isso, não tem direita, esquerda, centro, cima, baixo, não tem nada disso, né? Aqui nós estamos falando de evangelho, mas a grande campanha e o que fomenta um lado é você vai ter um livre mercado, e o outro vai comer picanha. Ou não é? Porque isso agaria. Agora imagina um líder que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou a multidão. Ele ganhou a eleição. Os discípulos já estão ali impactados, perplexos com aquela movimentação dos 5 pães e 2 peixes alimentando a multidão. A multidão está ali atônita, vendo aquele milagre, com o coração pulsando. Pedro já está ali: eu vou sair de discípulo para chefe de gabinete. Eu vou me tornar o número 1. A mãe dos Zebedeus já ficou ali: meu Deus, nós vamos mudar nossa casa, vai ser um na direita e um na esquerda desse grande homem. Mal sabia ela que a direita e a esquerda dele na cruz iam estar 2 bandidos, né? Ela não imaginava, tanto é que Jesus vai falar para ela, quando ela chega para Jesus, eu não sei se vocês sabem dessa história, ela chega até Jesus, a mãe dos Zebedeus, que é Tiago e João, ela chega para Jesus, depois desses acontecimentos aqui, e diz assim para Jesus: olha, quando você assumir seu lugar, né,
a sua cadeira, o seu cargo. Lembra dos meus filhos? Senta um à sua esquerda e um à sua direita. Coloque eles numa posição legal. Aí Jesus vai dizer assim: eles estão preparados para tomar o meu cálice? Estão mesmo? Não entenderam nada. E ali estão os discípulos, fomentados por aquilo. É o Messias, achamos o Messias. O Messias que tem impacto universal. E agora eles estão empolgados. É aquele culto, sabe aquele culto? Que é o toma posse, Deus vai fazer, eu peguei. É aquele culto. Esse é o multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai ver os discípulos ali empolgados, você vai ver essa multidão aclamando, tanto é que no texto ali, se você ler todos os evangelhos falando sobre isso, Jesus vai despedir a multidão ali e vai sair fugido, porque já estão querendo proclamar ele, colocar ele no ombro, e Jesus, vote Jesus, 33, a idade, né, da morte, vote Jesus, já está aquele clima. E Jesus, percebendo que o coração dos discípulos não é de hoje, tá? Desde o começo. O coração dos discípulos estão muito mais focados e desejantes por um Messias político para eles governarem, vingar Israel e fazer de Jerusalém um grande estado, do que ver a morte de Cristo numa cruz. Eles não estão nem pensando nisso, eles estão orando e falando: é pão e peixe, agora é pão e peixe. Graças a Deus Jesus parou com aquela coisa de curar leproso, né? Que coisa pequena. Agora sim ele deu certo. Multiplicando pão e peixe, agora sim, agora acabou. Agora Nicodemos vai ver Jesus e vai honrar ele. Agora sim eu quero ver Herodes questionar Jesus. Agora ele vai ganhar todo mundo. Agora Jesus vai conseguir as alianças que ele precisa para assumir o trono. Agora Roma, quero ver Roma. Quero ver o Pilatos sentar na frente de Jesus e questionar. Na eleição, é nós. E só para você lembrar, nós estamos em período, tá? De eleição lá na época. Quando Jesus vai completar ali os seus 33 anos, nós estamos ali, Herodes, maquinando e fechando aliança com os fariseus por causa do quem vocês querem, quem vai permanecer, quem tem mais influência política. É exatamente isso o contexto. Esse é o contexto. Por isso que eu lavo as mãos. Pilatos, eu lavo as mãos, eu não tenho como. Por quê? Porque os fariseus e os saduceus estão assim com o governo romano. Porque faz parte do mesmo movimento. O templo e o Roma estavam juntos ali no mesmo processo. Jesus, percebendo a alvorocidade, a maldade e o diabo do coração de cada discípulo, começa agora o nosso texto. Vem cá. Vocês, os 12, vão embora. Mas o melhor culto da nossa vida, pega o barco e vão na frente. Eu vou despedir a multidão. Mas Jesus, quem vai organizar aqui essa movimentação de aclamação do Messias? Vão embora. É interessante porque o texto diz assim: Jesus insistiu. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Insistiu. Você imagina, pastor, o melhor culto da sua vida, aquilo que você sonhou a vida inteira está acontecendo ali na sua frente. Você está vendo o impacto do Messias, que vai acabar com a fome, que vai saciar a fome de Israel. E no meio do processo, está no auge. Ele chega para você e fala assim: pega o barco e vai embora. E assim eles o fazem. Os 12 discípulos pegam o barco e eles vão atravessar agora o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia. É o lago de Tiberíades, e o lago de Tiberíades tem 24 quilômetros de diâmetro, e eles vão cruzar o lago assim, eles estão a 12 quilômetros no lago de Tiberíades. Tem um vento que vem das montanhas, e ele é um vento mais frio. E ele encontra com o vento quente. Então ali dá tempestades que ninguém consegue controlar e nem prever, principalmente no mundo antigo. Os que mais poderiam prever tempestades no lago de Tiberíades são os pescadores. E ali tem alguns e nenhum consegue prever. Então você imagina como deveria ser difícil. Quando eles estão a 12 quilômetros, dá uma grande tempestade. Talvez uma das mais complicadas que os discípulos já passaram.
os discípulos foram despedidos do melhor culto da vida deles para o meio de uma tempestade. E quem mandou eles para a tempestade foi Jesus. Olha que agora complicou tudo, né? Quando eu li esse texto e comecei a perceber essas questões, principalmente na teologia do Oswald Chambers, e eu gostaria que vocês lessem um dia, principalmente no devocional, tem hora que Jesus manda a gente para dentro de uma tempestade, e a gente nem percebe. A teologia patética do neopentecostalismo atribuiu tudo aquilo que é tempestade a diabo. Está passando luta? É o diabo. É o demônio. É o mal. Tem um Satanás fazendo você passar por isso. Por essa dificuldade que você está passando, tem um diabo aí por trás. É casamento? Pode ver que é pombagira. É pombagira. Pode ver que é pombagira. É finanças? Tranca-rua. Tranca-rua. Pode ter certeza que é tranca-rua. É bebida? Zé Pilintra. Até os 7 anos eu cresci no terreiro. Vocês não sabem, mas é verdade. Também? Comi muita feijoada, Cosme e Damião. Ixi. Sempre tem um demônio. E o demônio é sempre de uma outra religião, né? Agora, na fase moderna, é o Wicca. É o Wicca. É bruxa. É bruxaria. É feitiçaria. É fada. É duende. Até essa semana eu vi um vídeo que agora é Stranger Things. Assistiu, por isso que a criança está assim. Assistiu Stranger Things. Por que tem que ter um demônio para fazer uma coisa ruim? Não pode ser que algo bom aconteceu sem um diabo. Mas para esse algo ruim, essa tempestade acontecer, tem que ter um diabo. E para ter um diabo, Michel, você tem que ter feito alguma coisa de errado. Tem que ter dado uma brecha. Tem que ter dado uma brecha. Porque assim, se você está passando dificuldade no relacionamento, é porque provavelmente você está fazendo alguma coisa errada aí nesse relacionamento aí, não é não? Você deve estar dando alguma brecha aí. É fácil justificar tempestades quando tem alguma coisa de errado. É fácil justificar. Aí a tempestade se torna justificável. Por exemplo, você passou um problema financeiro. Está passando um problema financeiro. E aí você, vamos voltar lá no dízimo, não deu dízimo. Está justificado. Ah, não está dando dízimo, por isso está passando um problema financeiro. Ah, está fazendo coisa errada, roubou, pegou e não pagou, e fez isso. Ah, agora, olha só, está pagando pelo erro que cometeu. O que é mesmo? O laudo? Ah, o laudo era câncer no pulmão. Ah, mas também fumou a vida toda. Vai querer o quê, né? Justificativa. Então, eu crio a justificativa aqui, eu tenho a justificativa e eu tenho a causa. Um abraçou o outro e agora eu me sinto satisfeito, né? Aliviou minha alma, pronto. Até porque essa tempestade tem um porquê, a resposta. Está com câncer porque não cuidou da vida, não cuidou da saúde. Ah, mas bebia também, olha só, agora vai ter que pagar o preço disso. O quê? Perdeu a casa? É, mas também só queria ficar lá no tigrinho? Perdeu mesmo. Justificável, tempestades justificáveis. Olha lá como ele agora está lá no fundo, né, da igreja. Aqui a gente não tem isso, graças a Deus, né? Mas eu acho que o pessoal que está mais antigo aqui, bem mais antigo de igreja, sabe que quanto mais no fundo, mais desviado. Era assim, né? Lá no começo, assim, estava na primeira cadeira. Ah, esse é um santo, né? O santo está aqui, né? Ali é meio santo, só um quarto santo. Aí vai chegando lá para o final, vai ficando desviado, né? E aí depois, olha, ali está um pé no mundo. Um pé no mundo. Mas também, olha só, vê se ele está fazendo jejum. Mas ele não recebeu esse ano e está passando uma luta esse ano. Mas também, né? Lavou a mão a terceira vez no terceiro dia da campanha das águas que saram? Não lavou.
né? Porque se tivesse lavado a mão as 7 vezes, não teria problema nenhum. O místico ficou tão complexo, porque você pode adentrar outras religiões, você pode ir. Você vai ver como o místico é tudo igual. É tudo igual, mas é tudo igual. Minha avó, por exemplo, que faleceu, né, há 1 ano mais ou menos, ela tinha muitas coisas do místico. Então ela andava, por exemplo, ela andava com um paninho aqui dentro do sutiã. Eu falava, vó, mas de novo esse negócio. Ah, não, ela tirava assim, falava, Deus vai me abençoar, não sei o que colocava. É o místico dela, ela estava presa nesse místico. E ela tinha uma chave aqui também, uma ruda no outro bolso. Eu falei, mas vó, isso é sincretismo religioso. Eu falei, isso aqui é do católico, isso aqui é do espírito, isso aqui é do evangélico. Mas o que você fala? Eu creio em Deus, creio em tudo. Deus. Então, tinha todos aí, porque eu preciso estar protegido, eu não posso falhar em nada, porque eu sei que se eu falhar um pouquinho, tudo desanda. Tudo desanda. Então, eu tenho que fechar todas as brechas. É 12 voltas? É 12 voltas. É 7 voltas? É 7 voltas. Então, eu crio esse estereótipo e aí fica esse negócio. Se eu não fiz, eu dei brecha e o diabo acabou com a minha vida e me levou para uma tempestade. Acho que você lembra de Jó. Os amigos dele chegaram e falaram, Jó, conta o que você fez para Deus, porque você está passando isso tudo aí. Não deve ser por nada. Você deve ter errado em alguma coisa. Vê se não tem algum pecado, confessa, pede perdão, mas deve ter sido algo muito grave. Porque precisa ter uma justificativa para as tempestades. Agora, e quando não tem justificativa? E quando você vai, faz o exame, pega o laudo, e quando você recebe o laudo diz, não é bom. Aí você fala, mas eu fiz tudo certo. Eu cuido da saúde, eu faço o meu culto semanalmente, eu honro minha família, e o laudo não foi certo. E agora? Eu trabalhei justamente o ano todo. Todo dia eu acordo ali 6 horas, vou para o trabalho, volto à tarde, faço um mico. Chegou no final do mês, não deu para pagar tudo. E ainda no final do mês, precisou gastar com remédio. Não deu, não fechou, vou dever para o mês que vem. E agora? E a dívida está acumulando. Aí chega no final do ano, você está olhando e fala, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer com isso aqui? Ou quando você está fazendo tudo certo, fala, agora que eu alinhei tudo, desandou aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? Ou quando no meio do percurso você acorda um dia e você fala, eu não estou querendo levantar da cama. Depressão. E agora? E agora? Depressão. Mas Deus, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Para acordar hoje com esse desânimo, e aí eu vou ter que tomar remédio agora? E o remédio é mais caro. E agora? Ou alguém que está passando hoje uma luta familiar, no relacionamento, e não tem causa. Ou alguém que hoje à noite não conseguiu dormir porque o coração acelerou muito. Ansiedade. Cabeça não para. Você fala, meu, o que eu não estou fazendo nada? O que será que aconteceu? Que brecha eu dei? Que erro eu cometi? E quando a tempestade não é justificável, e agora? O que nós faremos? Vamos culpar quem? E é aqui que nós vamos aprender algumas coisas com Jesus. Primeiro, é que existem tempestades que não têm justificativas. Elas só acontecem. A gente vai estar saindo talvez do nosso melhor momento, pegando o barco da vida e se deparando com uma tempestade em alguns minutos depois. Essa é a vida. Difícil, né? Não precisa ter feito nada. Nada. Não precisa ter feito nada de errado. Nada. E você pode estar no meio de uma tempestade. E você vai ter que lidar com essa tempestade. Sem causa. Sem justificativa. Sem chão. E você vai ter que encarar ela. Imprevisibilidades da vida. Jesus deixou claro. No mundo
tereis aflições. Ele não mentiu. Por isso que quando a tempestade chega, tudo isso que é religião não se sustenta. E aqui tem algo que nós vamos aprender. Quando as tempestades sem causa, sem justificativa chegam, e você não tem chão para dizer a culpa é desse ou daquele, tudo que é religião, tudo, coloca tudo naquele saco que o Michel falou aqui, da farinha. Tudo! E não se sustenta. Quebra tudo. Você vai ver, questionar Pai de Santo, mas por que o trabalho não deu certo? Mas o que aconteceu? Ele vai falar, não, é porque ele vai ter que manobrar. Você vai ver pastor manobrando caminhão e rua sem saída para tentar sair dessa. Ele vai começar, não, mas é porque você talvez isso aqui, eu não tenho mais, deve ter sido herança, deve ter sido maldição hereditária. Ele faz valer até outra vida. Ele faz valer até o seu tataravô. Ah, deve ter sido seu tataravô. Que pecou lá atrás, e não quis ir para a igreja porque ficou jogando bolinha de gude. E faltou no culto. Ele vai tentar ancorar, porque não tem mais. Não tem mais, acabou. Então ele vai ancorar, é lá no passado, e não deu ainda. Ele vai tentar, porque a religião não se sustenta. Quando essa tempestade vem, ela não se sustenta. E é exatamente no meio dessa tempestade que você não sabe o porquê está dentro dela, não entende o porquê dela, ela não tem justificativa, que são tempestades imprevisíveis, que só sobra o Evangelho, mais nada. É ali que sobra você e Jesus, não sobra mais nada. Não sobra justificativa, não sobra nada. A única coisa que sobra é, eu sei que em todas as coisas eu sou muito mais que vencedor. Só sobra isso. Todo o resto da religião ele desmonta. Aquela busca, lembra do Messias? Ele some. Até porque aquele culto que estava todo mundo hiper empolgado, ele acabou com a tempestade. Para nos ensinar uma segunda coisa, que quem vive de sentimento ancorado no Evangelho, não se sustenta por muito tempo. Porque o sentimento passa. Enquanto estava o culto incrível aqui, agora eles estão ali todos tremendo. Cadê o resultado do culto a longo prazo? Mas aquele que escutou o sermão da montanha e deu atenção, estaria firme no barco. Firme. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Se eles tivessem escutado isso, se eles tivessem escutado isso naquele momento temeroso, com o barco a pique, todo mundo desesperado, aquela tempestade mortal, eles parariam e falaram, bem-aventurados que são os que choram, pois serão consolados. Eu posso estar com medo, mas Cristo está comigo. Jesus está comigo. Então aquele sentimento da multiplicação, que é aquele sentimento do, que culto, que maravilhoso, na hora que vê a tempestade ele passa. Da mesma maneira que você vai sair daqui hoje, sair vibrando, porque vai estar todo feliz, e daqui a pouco você pode receber uma notícia e falar, acabou com o meu dia. Alguém já acordou de manhã feliz e terminou o dia triste? Alguém já começou um projeto feliz e terminou o projeto frustrado? Alguém já teve uma grande ideia e terminou essa ideia quebrada? Alguém já começou um casamento e terminou com o divórcio? Alguém já orou por uma pessoa internada no hospital e terminou num funeral? Tempestades. Tempestades. Feliz aqui, triste aqui. Firme em Cristo. Posso estar triste, firme no Evangelho. Andando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória.
sabendo que a vitória não está nesse tempo, mas está naquilo que o mundo não pode roubar. E é nisso que nós cremos. Os discípulos empolgados na festa da multiplicação agora estão sozinhos no meio da tempestade. E o que eu acho mais incrível é vai na frente. Jesus despede a multidão e vai orar. Mas Jesus via os discípulos na tempestade. Eu não vou dar nenhuma explicação científica porque eu não tenho e não sei como Jesus andou 12 quilômetros sobre as águas. Se for pedra, não passa nenhum barco ali, porque é muita pedra. Não tem como dar explicação científica, é impossível. Mas Jesus, ele despede a multidão, sobe ao monte para orar. Ele começa a orar. Enquanto ele orava, ele via a aflição dos discípulos. E ali, assim, ele caminha sobre as águas até o barco. E enquanto ele caminha sobre as águas até o barco, e os discípulos estão lá, todos desesperados, aquela emoção e comoção toda acabou. Porque eles perceberam ali que o seguinte, se eles mesmo ali já tivessem se tornado chefes de gabinete do grande Messias, acabou ali. A morte levou. Virou nome de filme, não virou? A morte levou. A morte levou. Bom filme. Halloween que vem. Né? Bom filme. Aí. E é verdade. Acabou aí. A morte. Morreram. E cadê os 12 de Jesus? Morreram afogados. Na tempestade. Alguns acharam o corpo, outros nem acharam. Acabou. A vida terminou. Fim da linha. Naquele intermédio da tempestade, lá vem Jesus andando sobre as águas. E quando Jesus se aproxima do barco, Pedro diz, é um fantasma. É um fantasma. Eu não sei se você percebe a empolgação dos discípulos no culto da multiplicação, a temerosidade dos discípulos no barco e agora vem do fantasmas. Porque para essa tempestade ter acontecido, tem que ter um mal da minha cultura, um fantasma. Provavelmente esse é o anjo da morte que veio nos buscar aqui, um demônio maligno, esse fantasma veio até nós. Mas o que eu acho mais importante é o que Jesus diz. E o grande milagre aqui não é você andar sobre as águas, até porque nem precisa hoje, né? Nem precisa, eu queria tanto andar sobre as águas. Não, pensa algo inteligente a Deus. Hoje nós temos jet ski, barco, navio, tem tudo hoje, não precisa andar sobre as águas. O ponto ali não tem nada a ver com dar passos sobre as águas. Jesus vem andando, ele vê a temerosidade de Pedro falando, é um fantasma, e está todo mundo gritando, os discípulos desesperados, nós vamos morrer. E Jesus diz, coragem, tende bom ânimo, ânimos. Tende bom ânimo. O conselho de Jesus é o terceiro ponto que nós precisamos aprender aqui. Quando vierem as tempestades inesperadas, tende bom ânimo. Mas bom ânimo não é só fique feliz, não é esse. É ânimos de força, de energia vital, de vida, ânimos. É essa força que Jesus está dizendo. Tende bom ânimos. Ou seja, tenha vida. Se ligue naquilo que é vida. Se ligue naquilo que te suspende da dor comum deste mundo, mas te transporta para o centro do coração, daquele que é o caminho, a verdade, a vida, a paz que excede o entendimento, Jesus, porque se mesmo em meio às grandes tempestades desse tempo, você se manter com o coração em ânimo, coragem, no evangelho da paz, ainda assim você estará guardado naquele evangelho da esperança, mas da vida eterna. Sabendo que essa tempestade, ela pode até roubar essa carcaça, mas jamais o meu espírito.
e ter a certeza que por mais que eu esteja passando por essa tempestade, eu sei de uma coisa. Eu estou selado no Evangelho que me prometeu a vida eterna em Cristo Jesus. E quando eu estou firmado nisso, não tem como não ter ânimo. Eu posso até estar triste, mas animado. Não animado de contente, mas animado com vida. Eu não vou desistir agora. Eu vou continuar e vou perseverar. Eu vou passar por essa tempestade. E mesmo que eu não passe por ela, o meu testemunho passará. Até porque eu não parei. Eu continuei. Eu perseverei. E uma coisa é certa. O meu corpo padeceu. Mas a história que eu deixei, de fé, de fidelidade, de honra ao nome de Jesus Cristo, esse permaneceu. Ânimos, vida. Num segundo momento, Jesus diz, não tenha medo. Coragem, não tenha medo. E aqui me chama muito a atenção a capacidade que Jesus tem de acalmar o nosso coração no meio das tempestades. Quem aqui já passou alguma tempestade assim? Passou já? Alguma tempestade assim mesmo? Temerosa? Achou que não ia passar? Achou que não ia conseguir? Saúde, alguém? Saúde? Achou que ia morrer? Pode compartilhar? Espera aí, que agora eu vou ter que ir aí. O pastor se despediu? É mesmo, pastor? As crianças já desceram? Meu Deus, o tempo já foi. Muito rápido. Muito rápido. Eu vou soltar aqui. A gente vai finalizar embaixo hoje. Mi, cadê o Michel? Canta. E aí, filho? Calma aí que... Pronto, aqui não dá mais microfonia. De novo. O que aconteceu? Tá. É mesmo? Eu não sabia. Tem um ponto, e eu vou deixar isso aqui, com a história do pastor Roberto aqui. Tem uma coisa que as tempestades inesperadas constroem em nós. O deixar de tudo aquilo que não é evangelho. Porque nessa hora, só sobra uma coisa, Jesus. Andando sobre as águas e dizendo coragem, não tenha medo,
Não é isso? Diante de toda aquela turbulência, tem Jesus andando hoje sobre as águas em sua direção, eliminando tudo aquilo que a gente tinha de expectativa daquele culto pirotécnico. Agora nós estamos aqui com ele andando, só você e ele no meio da tempestade, que é o que você viveu e que eu acho que muitos estão vivendo aqui. E ele está dizendo para você: tem de bom ânimo, coragem, vem andar comigo sobre as águas. E é lógico que eu encerro da seguinte maneira: assim como o Espírito pairava sobre a face das águas, e dava forma, pairava as águas, e dava forma sobre aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio, aquilo que era tempestuoso, até porque é uma tempestade, é com água também. Quando Jesus anda sobre as águas, e nós andamos com Ele, nós sabemos que andar em Cristo é a nossa garantia de vida. Quem acredita nisso? Se coloque de pé no seu lugar então, vamos fazer essa oração? Senhor, vem cá, pastor, por favor, pastora também. E me canta junto com a gente isso daí. Com a história hoje do pastor Roberto aqui, que foi há alguns anos atrás, e nós não vimos. Eu não vi. Alguns aqui não viram, e amigo dele hoje, não viram. Eu tenho algumas frações dessa história aqui. E eu gosto de chamar essas tempestades de maravilhosas tempestades. Maravilhosas tempestades. Porque se não fosse ela, se não fosse elas, jamais teríamos nos encontrado com o Cristo que anda sobre águas, o Espírito que paira sobre a face das águas, o Deus em Cristo. Continuaríamos querendo pão e peixe de um Messias político, e é ali que ele morre em nosso coração, e nós vemos o verdadeiro Cristo, e nós nos apegamos ao Evangelho, ao único Evangelho que existe. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pelo pastor Roberto, pela pastora Juliana, que hoje compartilharam aqui esse testemunho maravilhoso, que eu tenho certeza que tocou na vida de muitos que estão aqui hoje, que estão passando hoje a sua tempestade, e estão vendo Cristo andar sobre as águas e dizer: tem de bom ânimo, não tenham medo. E que essa tempestade maravilhosa nos faça todos aqui se encontrarem com o verdadeiro Cristo, o Cristo que nos convida a andar no sobrenatural, o verdadeiro sobrenatural. E assim nós entendemos que para nós que estamos em Cristo, não há o que temer, pois não há condenação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no seu, no meu e no nosso coração, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe tua vida. Tchau, boa semana. Até semana que vem. Semana que vem é a nossa ceia da comunhão, a última do ano. Traga um convidado. E traga mantimentos. Nós precisamos fazer as cestas. E tem cantina também. Qual que é a cantina de hoje? Mousse de chocolate. Tá ali dentro. Tá ali dentro? Ali no fundo, tá bom? Deus abençoe vocês.